Ok, boa noite, então, pessoal. Vamos começar contando o que é aprender no aprender, por que a Celene escolheu essa palestra. Então, sobre a professora que eu encontrei quando resolvi fazer um curso pelo Coursera, um MOOC do Coursera. O nome dela é Bárbara Oakley e ela é professora na Escola de Engenharia e Informática em Oakland. E o curso que ela produziu no Coursera foi um dos mais vistos. São mais de 2 milhões de alunos que fizeram esse curso dela. Dentro desse pessoal, eu me incluo. A Bárbara é uma menina americana, nasceu em Michigan, vive hoje em Michigan, uma garota simples, uma família grande americana. Ela não conseguiria cursar a faculdade do que ela gostaria. Ela adorava línguas e adorava se comunicar com pessoas. Mas, como não tinha condições, ela resolveu se alistar no exército. Entrando para o exército, ela conseguiu estudar língua, foi estudar russo. Se especializou no russo e serviu o exército americano. Conseguiu um trabalho para ser intérprete e trabalhar com o pessoal de rádio dos pesquisadores que estavam em Bering, no Polo Sul, uma base americana na Antártica. Lá ela conheceu o marido dela. Uma das piadas que ela conta em todas as palestras dela é que eu tive que ir até o fim do mundo para encontrar meu marido, que ela encontrou lá. Também um engenheiro. E esse encontro e esse trabalho que ela realizou junto com o exército americano despertou uma frustração e um desejo. Como ela era filha de militares também, ela mudava muito de cidade, de estado dentro dos Estados Unidos, e todo o curso dela, escola elementar, ginásio, colegial, ela ficava defasada, principalmente em matemática e ciências, porque muitas vezes uma turma estava mais adiantada, outra mais atrasada, e isso complicou a vida dela com ciências e matemática. Então, dentro do trabalho na Antártica, percebeu, nossa, mas como é simples como ciência e tecnologia, encontrar várias soluções para problemas. Como isso funciona bastante eficientemente. E o que ela queria? Ela queria tentar juntar as técnicas com as coisas que ela gostava bastante, era aprender. Aí ela resolveu começar a escrever para professores de várias faculdades. E o objetivo é que os professores conseguissem ajudar a montar o sistema que eles utilizavam para aprender mais, para ganhar mais conhecimento, para reter mais informação e para poder crescer. A partir disso, é que ela encarou a deficiência matemática dela e abraçou esse universo. O livro dela mais vendido é Como Lidar com Números. Então, um exemplo de uma grande dificuldade que ela tinha com matemática simplesmente virou a forma como ela conseguiu
chegar a ser uma pessoa com mais de 2 milhões de visualizações no TED Talk e que hoje é reconhecida mundialmente pelo curso Aprendendo a Aprender. As áreas de conhecimento são neurociência, neuroeducação e psicologia da cognição. Aqui eu copiei um pequeno texto do site dela, que é barbaraoakley.com, onde você encontra todas essas informações. Ela esteve no Brasil, ela fez uma palestra na USP, ela já esteve aqui várias vezes e sempre tem uma presença muito, muito impactante. Ok, o que o trabalho dela mais me chamou a atenção? O que eu consegui reter com a informação que eu li do livro dela? Primeiro que o cérebro funciona, o pensamento é gerado de duas formas. Temos o modo difuso e o modo focado. O caminho da informação dentro do modo difuso, ele nunca foi traçado anteriormente. Ou seja, a analogia que ela explica para nós é o seguinte: imagine que vocês veem o cérebro, ok? E dentro do cérebro, essas bolinhas. Na verdade, isso é imitação de um pinball. Então, como ela compara? Quando você vai brincar no pinball, você tem que puxar a mola e disparar a mola e a plaquinha vai batendo em vários pontos dentro da máquina e acumulando pontos, certo? No modo focado, modo da esquerda, a distância que você bate de um pino no outro é mais curta, é mais previsível e é mais próximo um do outro. Ou seja, esse modo focado é o pensamento que está executando um trabalho que demanda atenção, que demanda precisão. Já o modo difuso, o modo da direita, você pode fazer o lançamento da bolinha de pinball e você não sabe exatamente qual é o caminho que ele vai seguir. Você não sabe exatamente se a trilha que ele vai percorrer é a trilha mais convencional, é a trilha onde já existem mais ligações e onde as sinapses já estão mais fortalecidas. A trilha pode ser uma trilha até tridimensional. Você não consegue precisar apenas uma área dentro do cérebro onde a informação está passando para gerar o pensamento final, vamos dizer assim. Então, esse foi o primeiro fator que me chamou a atenção dentro do trabalho dela. Ok, eu pulei 2. Não, é isso mesmo, pulei 2. Quando a gente está trabalhando dentro do modo focado, nós estamos trabalhando com coisas previsíveis. Estamos trabalhando com... Só um minutinho, pessoal, que agora eu consegui. A imagem estava atrapalhando a minha tela. Quando estamos trabalhando dentro do modo focado, estamos com algo seguro, preciso, algo medido, algo esperado, algo que vai facilitar a próxima ação. Mas, muitas vezes, quando você está em cima de um exercício, tentando resolver, tentando achar uma solução final, um problema matemático, vamos dizer assim, a resposta não aparece imediatamente. A linguagem matemática, às vezes, esbarra em barreiras que você não consegue transpor no primeiro momento.
E o que acontece? Acontece que você pode utilizar do outro modo, você pode buscar um modo difuso, porque o modo difuso geralmente é um modo onde você utiliza o cérebro de uma forma inconsciente, onde você está suscetível a outras observações do que não as mais palpáveis, as mais próximas de você. É justamente onde descansamos, onde revitalizamos o gasto cerebral. O modo difuso trabalha nos bastidores. E ele é estimulado através do quê? Através do exercício físico. Então, se você tem uma situação onde está estudando fixamente, procurando uma resposta, terminando uma fórmula, e ela não aparece resultado, se você levanta, faz um pouco de exercício, se alonga, caminha, distrai a mente, provavelmente quando você voltar, você vai ter mais energia, você vai ter mais possibilidade de encontrar a resposta de onde você parou. Ela conta uma história que eu vou tentar reproduzir aqui. É que Salvador Dalí, o grande pintor, Salvador Dalí, um gênio, por muitas pessoas conhecido como um gênio, quando ele estava trabalhando em uma tela e ele tinha um problema, que ele não sabia como terminar aquilo, ou um detalhe de cor ou algo parecido, ele colocava chaves no pulso dele, amarrava chaves, e ele estava sentado na cadeira dele, descansando, e fatalmente adormecia. Quando ele adormecia, as chaves caíam no chão, ele acordava e muitas vezes a solução para o que ele queria colocar diante de uma tela apareciam e ele conseguia lembrar dessa solução porque as chaves caíram e acordaram. A história que ela conta. E aí a gente cai no seguinte ponto. Quais atividades são atividades que usam o modo difuso? Quais atividades são atividades que usam o modo focado? Então, a lista que a gente tem aqui é interessante e também gera alguma polêmica em alguma. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando você faz uma leitura, quando você mergulha num livro, será que nós estamos usando o método difuso, o modo difuso de pensamento, ou estamos usando o modo focado? Não tenho certeza absoluta, absoluta. Embora a lista traga ler no modo difuso. Mas, às vezes, parece que você está tão absorta na leitura que você está navegando e se deliciando dentro dessa leitura. Dentro dessa leitura. Gostaria de trocar com vocês depois o que cada um acha. Ok. E como é que o curso evolui e apresenta as formas de você aumentar rendimento dentro do seu estudo? Um grande problema que todo mundo encontra é a nossa famosa procrastinação. Adia até o último minuto. Né? Tá dentro do carro e aí acaba de rever os últimos detalhes de alguma coisa que vai ter que apresentar dali a meia hora. Ninguém é diferente de ninguém. A procrastinação acontece porque o local dentro do cérebro onde ativa-se a tendência a procrastinar, adiar, é o mesmo local onde sentimos a sensação de dor, onde percebemos dor. E então o cérebro
toma como defesa o fato de não iniciar a tarefa, que é importante. Adia até o máximo porque sabe que para trilhar o serviço, olha, você vai ter que resistir a um certo incômodo, uma certa dor, vamos dizer assim. E o grande problema disso seria o quê? Quando vira um vício, quando vira algo que começa a atrapalhar a sua vida, quando vira algo que cria transtornos no trabalho, transtornos na família e etc. Ah, e qual é a forma melhor de lidar com isso? A forma melhor de lidar com a procrastinação é tocar nela de leve, ou seja, se expor a exercícios, se expor a testes. De verdade, Ingrid, começar naquilo que você tem que fazer, mas permitindo que você tenha minutos de descanso. O que são esses minutos de descanso? A famosa técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro não foi a Bárbara que inventou, não sei quem inventou, mas era o Pomodoro em italiano é tomate, e simplesmente consiste em que você pega um timer, você ajusta 25 minutos. Durante 25 minutos, você vai fixamente estar estudando, lendo, respondendo tarefas, respondendo exercícios daquilo que você quer aprender. 25 minutos, o timer soa e você para, você pausa, você se permite 5 minutos. Você levanta, você abre uma janela, você vai beber água, ou você toma um sorvete, você vai, obviamente, passar o dedo no Instagram, vai se divertir, você permite essa distração. Então, com essa sequência, trabalho e repouso, distração, você engana o seu cérebro e ele continua trabalhando. As memórias que construímos quando estamos aprendendo alguma coisa vão ser armazenadas num local que se chama memória de trabalho. Dentro da memória de trabalho existem espaços que os pesquisadores concluem que existe a possibilidade de você guardar até 7 coisas novas na memória de trabalho. Um telefone, um som, a definição de uma fórmula, enfim, você consegue reter até 7 coisas na memória de trabalho. E para que você transforme a memória de trabalho numa memória especial, numa memória definitiva, e não numa memória temporária, você vai criar o que se chama de padrões. Esses padrões são caminhos e sinapses já percorridas e que têm a tendência a aparecer mais fortemente com a repetição e prática daquilo que você está aprendendo. Eu consegui descobrir e fixar essa informação. Existem pessoas que pensam rápido e pessoas que pensam lento. E muitas vezes isso serve de tortura para algumas pessoas. Eu queria ser rápido, eu queria entender tudo rapidinho, já chegar na frente e estar concluindo antes de chegar no final. É algo que constantemente lutamos contra isso. Então, se você tem um atleta e você tem uma pessoa que caminha constantemente, um alpinista, a grande diferença consiste no seguinte:
o atleta, o corredor, faz cada pisada dele pensando no objetivo da reta final. Cada respiração, cada exercício, cada controle de gasto de energia é visando o momento final, a chegada. E um caminhante, um alpinista, tem a possibilidade de ir mais lento, então ele pode observar mais, ele pode observar coisas não tão óbvias, ele pode perceber árvores e ninhos de passarinho, ele pode observar que pegadas em animais um caminho, ou seja, ele consegue estar com as sensações mais afloradas, talvez aproveitar mais detalhes daquilo que ele quer fazer. E isso é o contraste entre estar trabalhando só dentro do método, do modo focado, ou só dentro do modo difuso. Então, para pessoas que têm a tendência a se culpar, eu não presto atenção, eu me desvio do que eu quero fazer o tempo todo, me distraio rápido, você pode, a partir de agora, pensar o seguinte: mas eu observo coisas que outras pessoas deixam de observar. Tudo isso também passa pelo crivo do que a gente se ilude de ser a competência que temos no aprendizado. Quando uma pessoa imagina que ela domina um assunto e existe quase nada para que ela possa aprender ainda, essa pessoa é inflexível. Essa pessoa tem mais dificuldade de observar se o resultado daquilo que ela fez ainda poderia melhorar mais, ainda poderia se aprofundar mais. Essa pessoa não é flexível. E agora vamos entrar numa parte onde eu acho que usa mais como um trabalho de intérprete. Quando ouvi, Celine, quando desculpa te foi, atrapalhar, mas sim, já vou te atrapalhar. É necessário que você chegue à conclusão daqui a 5 minutinhos para a gente poder ótimo. ter tempo de fazer a discussão no final, tá bom? Tá, ok, obrigada, Raquel, beleza. De nada. Deixa eu só mudar aqui para saber. Ok, vai, falta só mais 2 slides, vai estar tranquilo. Então, retomando, o que nos dá a ilusão de competência no aprendizado? O que nos deixa parar com o aprofundamento diante do aprendizado? A noção de que quanto mais você sabe, menos você precisa aprender. Você, de certa forma, fica ao redor de uma redoma, achando que só o que você sabe é o certo. Então, é muito mais difícil você quebrar paradigmas de pessoas que funcionam eficientemente dentro do modo focado do que se você tiver acesso a pessoas que se permeiam através do modo difuso também, que abrem uma porta questionando se aquilo é totalmente definitivo ou não. Por exemplo, para treinar a capacidade de reter memória. Você está lendo um livro, você olha para a página do livro que você está lendo, fecha o livro, desvia o olhar e tenta mentalmente repetir o que você entendeu daquela página. Você tenta reproduzir aquilo que você consegue lembrar. É uma técnica recomendada por Bárbara. Ok.
Ah, essa técnica bem utilizada é o que ela define como ganchos neurais. Ou seja, você guarda aquilo que acabou de ler, você consegue desviar o olhar e você consegue recordar aquilo que leu. Você consegue reproduzir aquilo que leu. E, obviamente, isso me lembrou pensar em interpretação consecutiva. Não é isso? O ideal é que você consiga, por treino, reter até 5 minutos daquilo que foi dito. Não é? Foi inevitável comparar com a interpretação consecutiva. E, concluindo, a apenas compreender não é igual a dominar o material. Isso é igual a ter uma boa memória de recuperação. Quando você deseja se aprofundar mais em algo, o que você deveria fazer é ampliar a sua paixão sobre isso, ir mais fundo, juntar-se a pessoas que buscam da mesma forma crescer infinitamente dentro daquilo que querem aprender. De acordo com ela, para você aprender mais, você tem que ampliar suas paixões. Eu decidi falar desse tema, que é um tema que eu gosto. Eu acho que a maioria daqui não conhece. E vamos lá, então, falar sobre a NFL, né, ou o futebol americano. Tem alguém que gosta aqui? Bom, depois a gente conversa, mas... Eu gosto do marido da Gisele Bündchen. Ah, você gosta dele, Eu é? sou marido dela. Então, eu tô a caráter aqui, eu tô vestido com a jersey, a camisa dele, justamente, mas depois eu mostro. Ah, Então, vamos lá, né? É um esporte bem legal, apesar de ter alguma fama, né, ou até um pouco negativa aí no Brasil. Mas então, vamos lá. Começando. Eu queria só falar também que no começo, né, o futebol americano, ele é um jogo mais de estratégia, né, hoje em dia. No começo ele realmente lá no início do esporte, ele era muita porrada. Mas então tá. Esporte com bola, né, essas coisas sempre foram do homem, né? O homem sempre gostou de fazer isso. Então, é igual a Raquel às vezes fala, né, nas aulas. Ah, a interpretação oficialmente começou lá no com o julgamento de Nuremberg. Mas se você pesquisar um pouco, você vai ver que lá, né, nos tempos, né, medievais ou antes de Cristo, já se usavam, né, já faziam esses esportes e etc. Mas então tá. Então, lá no século XIX, uma galera começou a pegar uma bola, né, e deixar isso um pouco mais profissional, entre aspas, né? E aí foi aí que começou o futebol. Então, o futebol veio primeiro. Depois do futebol veio o rugby. Depois do rugby veio o futebol americano. Então, o futebol americano é um neto do futebol. O rugby, né, em inglês aqui, que é do europeu rugby, foi criado oficialmente em 1823. Isso aqui é só umas... Oh, perdão. Mas então, vamos lá. Tem uma galera que não tinha muita habilidade com os pés, e aí eles, não, vamos jogar esse esporte aqui tá muito de marica, eles usavam essa expressão mesmo, e aí começou a pegar com a mão, né, e a fazer. Então, assim, o seu esporte. E aí daí que surgiu, né, então, o rugby. É uma galera que não sei, eles não sabiam mesmo, assim, jogar com os pés, e aí eles, não, vamos jogar isso aqui com as mãos e tal. E começaram assim a criar um esporte então, né, que se tinha uma bola, tinha um campo também largo, né, várias pessoas, mas que não usavam os pés, utilizavam as mãos. E aí foi evoluindo, né, até que foi o rugby, só que teve uma galera também, né, que tá um pouco insatisfeita, porque uma das principais diferenças do rugby é que você não pode dar um passo ou para frente, certo? E aí tinha uma galera que ficou encucada com isso. Ah, não, por quê? Por que que não pode isso? Então, aí essa galera
ramificou esse esporte para o futebol americano. Aí aqui, né, em 1869, foi o primeiro jogo, que tem datado, né, em 6 de novembro, e aí eram essas roupas aqui que a galera usava, muito legal. Parecido como o futebol também, no início. E, e, enfim, era um esporte também de muita violência mesmo. Tinha pessoas que realmente tinham várias injuries, com várias lesões assim para a vida. E tinha assim alguns jogos, né, que tinham jogadores que chegavam até a fatalidades. Sim, tinha gente que morria em alguns jogos, mas isso tudo foi mudando, né? Várias outras pessoas, conforme o esporte foi se popularizando, né? Essas coisas, obviamente, né, chamavam a atenção. Então, tinha leis, assim, na época, que não podia jogar futebol americano. E aí é isso, a galera que organizava, não, a gente tem que mudar isso aqui. Mas então, só um básico aqui, que eu mostrei aqui, esses dois slides, né? Futebol americano são igual ao nosso futebol, 11 de cada lado, e, porém, tem um time que ataca e um outro time que defende. É sempre assim. Então, tem um jogador, igual a Celine falou, o Tom Brady, né, o marido da Gisele, ele joga no ataque. Então, ele joga só no ataque. Ele não vai jogar na defesa. E, e aí, os jogadores também eles são bastante diferentes, tanto no porte físico e as estratégias, né, são totalmente diferentes. Aí aqui no primeiro, na imagem acima, a gente tem aqui o ataque, que aí seria, né, o center, e aí o right guard, left guard, tackles, o QB, o running back, dois running backs, dependendo da formação, mas a gente não está aqui para aprender isso. E aí então esses 11 vão ganhar território. Então, basicamente, o que o futebol americano ele é só um jogo de estratégias e de ganho de território. Ponto. Não é muito difícil. Porque realmente, às vezes as pessoas vocês algum dia tiverem curiosidade de assistir um jogo, mas para toda hora, e o juiz fala lá no microfone altão e o estádio todo ouve. Sim, mas você não precisa aprender isso. E conforme você vai assistindo, você vai aprendendo isso naturalmente. Você vai absorvendo essas informações, nem precisa se preocupar. Mas então, basicamente, é isso. Eu tinha um vídeo aqui para mostrar, né, que o jogo começa assim, um time vai, joga pro outro, e o outro vai tentar avançar até onde ele pode. Aí vamos supor aqui, nessa linha azul, daqui do slide, é onde eles pararam. Aí beleza, o ataque vai lá, monta a sua estratégia, fala, vamos fazer isso aqui. Aí você tem 4 tentativas para avançar 10 jardas. Se você não conseguir avançar as 10 jardas nessas 4 tentativas, a bola vai para o outro time. E aí um fato curioso é que a galera geralmente, né, durante o jogo, eles tentam só 3 vezes avançar. Eles não tentam uma quarta vez. Por quê? Porque, vamos supor, igual aqui, né? O time está muito na, com as costas na parede. Porque o objetivo é você chegar até a end zone, é você chegar lá no final do território inimigo, que é aqui a gente vê tá de azul, né, e de vermelho nesses campos. Então, se esse time aqui, eles tentaram 3 vezes, eles avançaram 5 jardas, não é o suficiente. O que que eles vão fazer na quarta tentativa, ou quarto down, como é chamado? Eles vão chutar. Aí eles vão só chutar lá para frente. Por quê? Porque aí eles mandam lá para frente e aí eles vão tentar abafar, tentar pegar lá pro time adversário não avançar tanto. E deu para ficar claro? Não sei. Mas aí é isso. E quando aí esses times que entram para chutar também muda. Então é isso, é uma rotação. São 3 times, você pode dizer. Tem o time de ataque, o de defesa e os special teams, que eles chamam, né? E os special teams é isso, essa galera que chuta a bola. E aí tem essa diferença, né? Quando você está no campo de defesa, você faz o punt, né? Que não é o kick. Então, entre o punter, que está aqui ó, na direita da tela,
se você estiver no campo de defesa, ou estiver muito longe, e você não conseguir acertar lá as traves, né? Que é aquele Y, aquela trave em forma de estilingue. Mas se você já avançou e você está lá perto, né? Às vezes dá até uma agonia. Pô, tá tão perto, tá na linha de 10 jardas, mas não conseguiu, você tá no início do jogo, o que que a galera faz? Entra os special teams, mas para chutar no Y, para chutar na trave. E aí então você vai ganhar 3 pontos. Então é melhor, tem gente que prefere fazer isso porque você não sai zerado, né, do campo. E aí isso vale 3 pontos. Se você chegar na end zone, você faz um touchdown. E o touchdown vale 6 pontos. E aí, depois dos 6 pontos, né? Geralmente as pessoas perguntam, mas não vale 7? Não, é porque depois desses 6 pontos, você tem duas opções. Você pode fazer a conversão, o extra point, né? Que você chuta, aí você ganha 1 ponto. E geralmente é isso que a galera faz, porque é um chute fácil, aí você ganha esse ponto de graça. Mas tem também a conversão de 2 pontos. O que que é essa conversão de 2 pontos? Você vai pegar a bola dali também da linha de 3 jardas, e aí vocês vão tentar avançar de novo e entrar na end zone, como se fosse um mini touchdown. Se você conseguir fazer isso, você ganha 2 pontos. Se você não conseguir, aí já era. Você só fica com 6 pontos do touchdown. Então, é arriscado, né? Mas às vezes também depende, quando você está tão atrás do placar, tem pessoas que, não vale a pena fazer, chutar o extra point. E aí eles vão tentar só a conversão de 2 pontos, conversão de 2 pontos. E aí, só um pouco agora aqui também, né, da história da liga, que aí, né, esse Walter Camp, ele foi um dos responsáveis, né? Ele é conhecido como pai do futebol americano, porque aí ele tinha uma paixão realmente pelo jogo. Aí ele começou a fazer as mudanças de regra, né? Para deixar o jogo um pouco menos violento, né? E evitar as lesões e, em casos extremos, até as mortes, né? Em 1920, fez-se então a primeira liga profissional de futebol americano, a chamada American Professional Association. Saiu um. Eu errei aqui, né? Teve dois associations. Enfim, a APFA. E aí, 2 anos depois, ela se transformou na NFL, que é o que a gente conhece, como a gente conhece hoje em dia. Mas era a mesma liga, né? Só foi aumentando um pouco, né? Mais investimento, mais times querendo entrar, né? E aí foi ganhando território. Em 1946, apesar de já ter jogadores negros, né? Jogando, mas ainda, a gente sabe, né, tinha toda aquela segregação, nos Estados Unidos, né, com aquelas leis de que não podiam, né, tinha banheiro separado, tinha parque, tudo era separado, né, para pessoas, né, brancas e de cores, como eles chamavam. Mas em 1946, a NFL oficializa isso, né, juridicamente, a integração de jogadores pretos. 1958, então, né, quando começa a ser televisionado os eventos, né, então os eventos esportivos também começam a ser broadcasted, começam a ser transmitidos e também cai no gosto do público, né, em 1958 tem a final do campeonato da NFL, né, somente, entre o Baltimore Colts e o New York Giants, e isso foi visto por 45 milhões de americanos nas suas televisões. Isso era muita gente, né? Foi a maior audiência na época. Hoje em dia, né? É um número nem, nem tão expressivo, dependendo. Mas na época, né? Gerou um engajamento. E esse número só cresceu. Esse jogo foi, né? Foi aquele tete a tete, né? Um nail biter, foi até o final e teve prorrogação. E aí, prorrogação é aquilo, né? É morte súbita. Quem fizer primeiro ganha. Então, assim, uma alta tensão criou todo aquele clima, criou toda aquela expectativa para se apaixonar por esse esporte. E até hoje tem muitas pessoas que falam que esse foi, né, o greatest game ever played, o maior jogo da história, até hoje jogado. Em 1959, então, uma outra liga é formada, a AFL, American Football League, uma tradução livre aí também, né, a Liga Americana de Futebol, e eles queriam também, né, ser a maior liga transmitida. Queriam bater de frente para a NFL, era isso. E então,
Em 1960 eles têm a primeira temporada, e era engraçado, porque cada liga tinha meio que as suas regras, né? Tinha suas peculiaridades, a pontuação era diferente. A AFL não tinha nomes nas camisas e algumas outras coisinhas, né, pormenores. Mas, em 1966, eles falaram, não, vamos juntar, né? Vamos fazer o merger, vamos juntar isso, vamos dar as mãos. Pô, vamos, né? Vamos viver junto, vamos se integrar, parar de... Porque tava realmente, assim, às vezes, um tava atrapalhando o outro. Então, assim, em 1966, eles falaram, não, então vamos, né, vamos fazer isso aí. O campeão do campeonato da NFL vai jogar contra o campeão da AFL e NFL. E aí, então, né, esse foi conhecido como o primeiro Super Bowl, né, na temporada de 1966, mas o jogo foi em 1967, 67, e teve, ó, uma torcida gigante, né, de 61 mil torcedores. E aí, esse foi a inauguração, o primeiro jogo. Mas as ligas ainda não eram juntas, assim, digamos, judicialmente. Só foi ocorrer em 1970. E aí, em 1969, já toda vez, né, que o campeão de um dos campeonatos se enfrentavam, o dono do Kansas City Chiefs, aquele time que perdeu o primeiro Super Bowl, o dono dele, ele viu seus filhos jogando, né, um jogo chamado Super Bowl, e aí ele, vamos fazer o Bowl, né? Então, esse é o Super Bowl. Então, ele que cravou esse nome. Muita gente acha que, é Super Bowl, mas não, não é, porque Bowl vem da taça mesmo, é do troféu. É isso que quer dizer. Não é de ball, né, de bola, que realmente tem uma lógica, mas não é Super Bowl, é Super Bowl. Porque é assim que eles têm os bowls, né? Até hoje tem. Se você vai no futebol americano universitário, aí tem lá, né? O Iron Bowl, Rose Bowl, Orange Bowl, Sugar Bowl, tem vários bowls. É isso que quer dizer, são as taças, né? Então, vamos seguindo. Em 72, aí já, né, com as ligas integradas, já juntas, Miami Dolphins conseguiu o feito de vencer a temporada sem perder nenhum jogo e continua sendo o time até hoje que tem esse marco. Em 1978, a liga começa a fazer umas regras para facilitar um pouco os passes. Porque mesmo quando a NFL, não, o futebol americano tem o passe para frente, mas era muito difícil ainda ter essas jogadas de passe, por quê? Porque o marcador do recebedor, ele às vezes só podia agarrar o cara, basicamente. Então, assim, não tinha muito o que o recebedor fazer. Então era muito difícil, apesar de ser, né, a jogada mais bonita e a que, né, gera mais, que todo mundo tá ali para ver, ela era mais difícil de ocorrer por isso, porque, bom, o defensor ele podia meio que fazer qualquer coisa com o recebedor. E a NFL vai, muda isso. Aí um time chamado Steelers de Pittsburgh aproveita, né, essa mudança com o quarterback lendário também deles. E aí vai, ganha 4 Super Bowls na década e se torna, né, a primeira dinastia. É o que eles chamam isso lá. Quando um time é muito bom e eles começam a vencer, aí eles chamam isso de dinastia. E isso é em qualquer liga lá, né? No futebol americano, no basquete, no hockey. Aí quando um time começa a dominar assim, eles chamam de dynasty. Aí, em 1980, nós temos o San Francisco 49ers, que foi a dinastia, né, dos anos 80. Começou lá em 1982 com o famoso The Catch, ou só, né, o Catch. E aí isso leva eles para o primeiro Super Bowl. E aí eles têm a dinastia também, em 1980. E o jogo de passe, né, começa a ficar bem mais difuso, começa a ficar bem mais famoso. O Bill Walsh, que é o treinador do 49ers, ele abusa, né, dessas jogadas de passe. E por muitos, né, foi tido como bastante tempo o melhor time, né, o melhor quarterback, foi lá dos anos 80, o 49ers. Em 1990 foi a vez do Cowboys, né, agora o jogo já estava bem mais diferente, que a gente conhecia. E o Cowboys ganhou 3 Super Bowls nos anos 90, né, em 93, 4 e 6. Poderia ter vencido mais, porém, o dono do Dallas Cowboys, ele é um velhinho bem egocêntrico, ele ficou um pouco com inveja
do head coach, do técnico do time, que ele estava levando muita fama, e aí ele foi, demitiu ele, conseguiu mais um Super Bowl depois, mas todo mundo sabe, né, que putz, ele estragou realmente uma potencial dinastia que venceria talvez pelo menos mais um ou dois Super Bowl. E aí, nos anos 2000, com o acidente das Torres Gêmeas, né, isso trouxe uma união assim estranha, até inusitada para o povo durante a temporada. E foi aí que o mundo conheceu Tom Brady. O time dele era curiosamente chamado Patriots, né, os Patriotas. E aí várias teorias, né? Ah, isso foi arranjado, né, para o Patriots vencer logo no ano das Torres Gêmeas e tal. Mas enfim, e a história, né, é bem curiosa porque ele era um calouro, ele nem ia jogar, não era titular, ele foi escolhido bem abaixo lá da faculdade, porque é assim que os jogadores entram para as ligas profissionais, né? Eles são escolhidos da faculdade, e ele foi escolhido lá quando ninguém mais importante era escolhido. Mas ele aproveitou a chance dele, né? Levou o time para o Super Bowl já no primeiro ano. O QB titular foi machucado lá no segundo jogo da temporada. E então ele aproveitou essa chance dele e nunca mais olhou para trás. Falou, ah, não, vou levar o time para o Super Bowl. Levou, e não só levou, mas como venceu também. E, bom, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas já estou terminando. Ele começou uma coisa que foi inusitada, assim, ele e o head coach, né, o técnico do Patriots. Eles ficaram juntos por 19, 20 temporadas, né? Mas eu conto 19 porque a temporada de 2008 ele não jogou porque ele machucou. Então ele ficou fora ela a temporada toda. E eles ficaram juntos em 19 temporadas e foram para 9 Super Bowls e venceram 6. Isso é um recorde, eu diria, inquebrável. Porque é muito difícil você chegar num Super Bowl no futebol americano. São várias coisas que dependem, como vocês viram, né? Ah, não adianta você ter um 10, né? Que é ele. Mas assim, tem que ter a defesa. Então, um cara só não faz toda a diferença no time, né? Tem que ter um ataque, defesa, são várias coisas que tem que contribuir, né? E não, você tem que ter uma sorte também para não se machucar, porque como é um esporte de contato, ou colisão, é o que eles falam, não é um esporte de contato, é um esporte de colisão. E realmente é bruto o negócio. E então você tem que contar, às vezes, com algumas lesões, mas tem que manter firme. E, enfim, é isso. O futebol americano, ele é um jogo muito mais de estratégia do que força bruta. Eu diria que 70% dele é isso, é estratégia, e 30% é força. O rugby já é o contrário, é 70% força e 30% estratégia. Então, assim, é um jogo também muito cerebral, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lembrou, né, vamos dizer, a interpretação. Você tem que estar o tempo todo, cara. Ah, se você está no ataque, você tem que ler defesa, né? Defesa também, eles estão lendo ataque. Então, assim, é muito legal, assim, é realmente são dois inimigos ali, um na cara do outro, né, nas trincheiras mesmo. E sem arma, né, mas com sangue nos olhos. E, bom, é isso, sem mais delongas. Maravilha.